uma cidade no centro do Brasil que, sem saber, estava prestes a se tornar palco de um dos piores desastres radioativos do mundo. No início, ninguém entendia, pessoas adoecendo sem explicação, feridas que não cicatrizavam, o brilho azul hipnotizante de um pó misterioso. Mas então, a verdade veio à tona e o pânico se espalhou. Uma corrida contra o tempo começou. Autoridades desesperadas tentavam conter um inimigo invisível. Ruas foram fechadas, casas demolidas, famílias separadas. O que aconteceu em Goiânia foi um acidente ou uma tragédia anunciada? Goiânia, 18 de setembro de 1987. Devair Ferreira é dono de um ferro velho. Os amigos Wagner e Roberto vão até o local e vendem a Devair uma peça metálica cilíndrica. Confere 500. 500. Os funcionários de Devair conseguem abrir a peça. Devair! Conta, Devair! Conta, Devair! Aqui, ó. Conseguimos desmontar esse pedaço aqui. Enfia isso lá na prateleira que depois eu resolvo fazer com isso. Tá bom. E o que eu faço com isso? Tá doido, é? No mesmo lugar, tem doido. À noite, Devair é atraído por um brilho azul no meio do ferro velho. Ai, 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 o que eu tô vendo? Meu Deus do céu, que é isso? Gabi! Gabi! Ah, mulher, Gabi! Vem ver! Ô, Ti, tô vendo televisão. Desliga isso aí, mulher. Vem ver. Vem ver esse trem aqui. Encantado, ele resolve mostrar o pó brilhante para a mulher. Nossa, Gabi, que trem lindo. Virgem Nossa Senhora do Céu. E eu vou pegar uma pedrinha dessa e fazer um anel pra você. Deixa de ser bobo, meu bem. Aposto que nenhuma mulher no mundo tem um anel mais bonito que o seu. Só que eles não sabiam que estavam em poder de um poderoso material radioativo, o Césio-137. Centro de Goiânia, 5 dias antes. Os amigos Wagner e Roberto entram no prédio abandonado de uma clínica médica. Wagner tinha encontrado antes um objeto metálico cilíndrico e achava que havia muito chumbo e que poderiam ganhar um bom dinheiro vendendo como sucata. Descobriu a mina de ouro, Beto. Uma mina de ouro. Mina de ouro aqui, você tá doido? Ó, vai, tô achando que sua vida desempregada tá deixando de doido mesmo. Eu tô falando sério. Ó. Cadê? Ai, Beto. Tá aqui dentro. Olha só. Que beleza, ó. Ah, Gambaragá. Isso aí que eu tô vendo de ouro. Gambaragá é tua mãe. Ó. Presta atenção. Aqui dentro deve de ter ao menos 200 quilos de chumbo. Ai, pra arrumar um dinheirão, ó. Você acha? Pega os trecos. Vamos tirar esse troço, tá? Vai. A clínica tinha se mudado de local, mas deixaram uma bomba cilíndrica de Césio-137, que era usado para fazer radioterapia. O material era composto de chumbo e bronze. Daí eles acreditaram que poderiam ganhar um bom dinheiro vendendo para a reciclagem. Os dois levam o material até a casa de Roberto. Eles não conseguem abrir o cilindro totalmente, mas conseguem abrir um pequeno buraco por onde começou a sair um pó branco acinzentado sobre as mãos de Wagner. O que deve ser isso? Sei lá. O material ficou 5 dias naquela casa. Neste tempo,
Wagner começou a sentir sintomas no corpo, como fraquezas e diarreia. E pouco tempo depois, Roberto também começou a apresentar sintomas, como queda de cabelo, e não conseguia abrir direito os olhos. Depois de 5 dias, eles vendem a peça para o ferro velho de Devair. Foi quando, naquela mesma noite, Devair presenciou um brilho encantador vindo da peça e resolveu levar um pouco de material para casa, para mostrar para a mulher. O brilho vira atração na casa de Devair. Sua esposa Gabriela decide mostrar o material para uma amiga, Santana, que depois começa a passar mal. Sim, sentindo mal, os meninos também, calorando. Coisa assim muito diferente, né? O césio 137 é um isótopo do césio que é radioativo. Ele é destinado a tratamento de câncer, mas é muito perigoso se você espalha aquilo no meio ambiente, não é? Ô, Devair, você sabe o que é isso? 6 dias depois, Devair recebe a visita de um de seus irmãos. Devair parece hipnotizado e encantado com o material. Ele não largava, de jeito nenhum. O irmão de Devair é motorista de ônibus. Na manhã seguinte, ele vai trabalhar. Ali, o perigo aumenta. Sem saber, ele contamina centenas de pessoas. O material radioativo tem várias maneiras diferentes de atingir uma pessoa. Tipos de materiais radioativos que têm no metabolismo um endereço bem específico no corpo. Pode ser na tireoide, por exemplo, e ali faz uma irradiação do organismo. No dia seguinte, outro irmão visita Devair. Eu preciso mostrar isso para as crianças. Posso levar um pouquinho? Uai, por que não? Pegou um envelope pra você. Se não, leva na caixinha de fósforo. Ele leva um pouco do pó brilhante em uma caixinha de fósforos e leva como presente para sua filha caçula, de apenas 6 anos. A criança brinca com o pó brilhante. Logo depois, vai jantar, mas esquece de lavar as mãos. Filha, lavou essa mão, princesa? Olá, hein? Quando eu saí, ela já estava na cozinha, sentada na mesa, comendo o cozido, já com a mão suja do pó. Se a dose for pequena, a probabilidade maior pode acontecer de ruim é o câncer ou até mesmo defeito genético. Se a dose for muito grande, inclusive em alguns casos lá em Goiânia, você tem o que se chama uma doença da radiação que se manifesta rapidamente. É uma espécie de colapso, onde várias funções orgânicas deixam de ter o seu ritmo normal. Ô, filhinha, fala pra mamãe como você tá. Deve ser alguma coisa que ela comeu. Ô, meu amorzinho, é flor. Papai vai na farmácia, tá bom? A criança começa a passar mal. 27 de setembro de 87. Preocupada com os problemas de saúde de sua família, a mulher de Devair conversa com sua amiga Santana. Falaram que é intoxicação alimentar. Você não acha que a culpa é desse troço? Só pode ser. Desde que esse troço chegou aqui em casa é que tá todo mundo ficando doente. Gabriela, acho melhor você mostrar isso para um médico. 2 dias depois, ela e um funcionário de seu marido levam a cápsula para a Vigilância Sanitária de Goiânia, de ônibus. Doutor, isso tá matando nós lá em casa, doutor. Como assim? Desde que essa desgreta aí chegou lá em casa, tá todo mundo ficando doente. Dor de cabeça, enjoo. Meu marido tá perdendo cabelo e ele tá cheio de mancha no corpo. Valdeci? Pois não, senhor. Pega isso aqui e leva lá pro pátio. Enquanto conversaram com o médico que trabalhava na vigilância, o material foi colocado sobre uma cadeira. Depois disso, vários funcionários também se contaminariam. Desconfiado, o médico pede para notificarem o físico Walter Mendes, da Secretaria de Saúde. A Comissão Nacional de Energia Nuclear também foi notificada. O físico Walter Mendes vai na casa de familiares de Devair,
com um medidor de radioatividade. A primeira a ser visitada é a casa do irmão de Devair, onde a menina de 6 anos se encontrava doente. Essa menina é a... É a Leide, minha filha. Ela tá meio doentadinha. Ah, ela tá doentinha? Ô, Leide, olha só quem chegou, minha filha. Vem ver. Mãe! Diante da criança, o medidor de radioatividade dispara. Preocupado com o elevado índice de radioatividade, o físico volta à vigilância sanitária e deu o alarme. No início daquela mesma noite, um diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear chegou a Goiânia e organizou uma reunião com os principais órgãos de defesa do estado de Goiás. Depois de analisarem a situação, foi decretada uma operação de emergência. De madrugada, começou a ação. As famílias foram tiradas de casa. A ordem era clara: levar todos para o Estádio Olímpico de Goiânia. Lá iria ser feita a primeira triagem. Vai que a gente vai voltar pra casa. E as crianças, moço? Por nada que eu desgrudo das crianças. Eu não sei de nada, não. Você não sabe nada do que você tá fazendo? Como é que você tá levando a gente aqui? Você não sabe o que é? A gente tá só cumprindo ordem. E a ordem é levar todo mundo lá pro Estádio Olímpico. No Estádio Olímpico de Goiânia é feita a primeira triagem. Lourdes, a cunhada de Devair e sua filha de 6 anos são submetidas ao medidor de radiação. A menina tá com alto índice de radiação. Ela vai ter que passar por uma segunda avaliação. A criança e o pai, aquele que levou o material em uma caixa de fósforos, foram internados. Eu prometo, assim que a mamãe puder, ela vai te ver, bem. Tá bom? Foi a última vez que Lourdes viu sua filha viva. No dia seguinte, as áreas mais afetadas são isoladas. Policiais sem proteção também se tornarão vítimas. Para os policiais, foi informado inicialmente que era um isolamento, porque havia um vazamento de gás. Mais de 112 mil moradores de Goiânia passaram pelo Estádio Olímpico para fazerem testes de contaminação. O pânico tomou conta da cidade. De acordo com o nível de contaminação, as pessoas eram separadas em grupos. Devido à contaminação radioativa, muitas pessoas tinham que ficar sem roupas. Vizinhos das áreas mais atingidas têm as casas invadidas e objetos pessoais são confiscados. No futuro, muitas destas pessoas vão sofrer de câncer. Um outro problema surgiu. Os aeroportos do Brasil não estavam mais recebendo voos e pessoas de Goiânia, por medo da contaminação radioativa, além dos produtos fabricados na região não poderem ser levados para outros lugares. No início de outubro, os pacientes mais graves foram transferidos para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Entre eles estavam Devair, sua esposa Maria Gabriela, o irmão de Devair, Ivo, e sua filha de 6 anos, Leide. Maria Gabriela tem que tomar 10 banhos de água fria por dia, com sabão de coco e lixa esfoliante para a pele devido ao processo de descontaminação. No mesmo hospital, sua sobrinha, a menina Leide, está internada. Dias depois, a menina e sua tia Maria Gabriela morrem. Leide e Gabriela vão ser sepultadas em caixões blindados. Os moradores de Goiânia ficam com medo dos caixões estarem contaminados e impedem o enterro. Uma confusão se instala. Elas acabam sendo sepultadas em um cemitério-parque, em uma área isolada. Dias depois, 2 funcionários do Ferro Velho de Devair, Israel e Adilson, também morrem e são enterrados no mesmo lugar. Durante 10 anos, o lixo radioativo ficou em tambores isolados a céu aberto na cidade de Abadia de Goiás. Depois disso, o lixo foi colocado em um depósito subterrâneo na mesma cidade. Estão enterrados 13 toneladas de lixo radioativo, como móveis, roupas e vários objetos das pessoas atingidas. 4 vidas perdidas, centenas de contaminados, uma cidade marcada para sempre. Os responsáveis? Julgados, mas nunca presos. Suas penas sumiram.
como o brilho azul do césio no escuro, mas as cicatrizes da tragédia, essas nunca desapareceram. Este é o canal Arquivo de Mistérios. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!